Gente, bom dia. Bom dia, Bruna. E Bom dia, meninas. Bom dia. todo mundo ouvindo? Sim. Chay. Bom dia. Se alguém puder Tudo informar a página certinho, que está todo no mundo PDF. vendo, ouvindo. Que tinha dado uma travadinha, mas agora acho que foi. Ó, na voltei. Você está travando? Agora pode travar, mas antes estava. Agora voltou, né? É, Eu acho que a internet aqui não tá muito boa, porque, gente, ontem caiu o mundo de madrugada, agora de manhã. nem me fala. Muito. Hoje amanheceu com sol aqui, mas ontem Nossa, aqui choveu, mas assim, demais, 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 demais. E aí a internet, ela não fica muito boa quando chove, quando tem raio, trovão, essas coisas. Então, pode ser que caia por isso, mas eu já olhei aqui, tá conectada na melhor internet que a gente tem, porque são duas, aí que tá com mais sinal. Vamos ver se rola. Mas, ó, a gente, então, tá aqui na página 118, e vamos começar a partir do capítulo 3, que tá, o título é Psicanálise. Se alguém souber o número do PDF, puder colocar aqui no chat, ajuda quem não tá chegando. Vamos lá? Começar? Deixa eu copiar aqui. Aí, melhor. Vamos lá. Freud usou pela primeira vez o decisivo termo psicanálise em 1896, em francês e a seguir em alemão. Mas, desde algum tempo antes, ele vinha trabalhando na direção da psicanálise. De fato, o famoso divã, presente de agradecimento de uma paciente, fazia parte da mobília de seu escritório, quando mudou-se em setembro de 1891 para a casa Bergaz 19. Aqui na nota de rodapé. Em algumas anotações que Marie Bonaparte compilou para uma biografia de Freud, encontra-se o seguinte apontamento sem data em francês. Madame Freud me informou que o divã analítico que Freud levaria para Londres foi lhe dado por uma paciente agradecida, Madame Benveniste, por volta de 1890. Originalmente, sob a influência de Breuer, ele havia passado, como vimos, da hipnose para o tratamento catártico através da fala, e prosseguiu adaptando gradativamente os métodos de Breuer até que, em meados de 1890, lançou-se a psicanálise. Algumas de suas ideias mais iconoclastas, prenunciadas sem um reconhecimento pleno de toda a sua importância, remontam às pesquisas e observações clínicas do começo dos anos 1890. Freud as formulou de início vagarosamente, e a seguir, de 1897 em diante, conforme seu autoescrutínio, apresentava resultados, acelerou o ritmo, difundindo-as em alguns artigos publicados e em inúmeras cartas a Fliss. Por mais de 3 decênios, Freud iria remodelar seu mapa da mente, refinar a técnica psicanalítica, rever suas teorias das pulsões, da angústia e da sexualidade feminina, e invadir a história da arte, a antropologia especulativa, a psicologia da religião e a crítica da cultura. Mas, na época em que publicou A Interpretação dos Sonhos, no final de 1899, os princípios da psicanálise estavam estabelecidos. Seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, publicados em 1905,
constituía um segundo texto fundamental a explicar tais princípios. Mas o livro dos sonhos era o primeiro, e Freud o considerava como a chave de sua obra. A interpretação dos sonhos, disse enfaticamente, é a via régia de acesso ao conhecimento do inconsciente na vida mental. O segredo dos sonhos. A interpretação dos sonhos não se restringe a sonhos. É uma autobiografia, ao mesmo tempo sincera e cautelosa, tão instigante pelo que revela quanto pelo que omite. Deixa eu só... aqui. Mesmo na primeira edição, mais breve do que as que sucederam, ela oferece um levantamento das ideias psicanalíticas fundamentais, o complexo de Édipo, o trabalho da repressão, a luta entre o desejo e a defesa e um rico material de casos clínicos. Ela apresenta um tanto da passagem, nítidos esboços do mundo médico vienense, repleto de rivalidades e de caçadores de prestígio, e da sociedade austríaca, infectada pelo antissemitismo e no final de suas décadas liberais. Ela se inicia com um exaustivo levantamento bibliográfico da literatura sobre os sonhos e encerra-se no árduo 7º capítulo com uma teoria abrangente da mente. Em suma, o gênero da obra-prima de Freud é inclassificável. Érica, do livro, a gente está na página 119. Aí colocaram aqui no chat do PDF também. Imagina. A argumentação, porém, é a própria encarnação da clareza. Mas Freud, preocupado com o estilo, tinha receios quanto à forma de exposição. A interpretação dos sonhos, admitiu ele no prefácio da segunda edição, era de difícil leitura. Quando estava trabalhando no livro, suas avaliações variavam. Estou mergulhado no livro dos sonhos, escrevendo-o com fluência, disse a Fliss no começo de fevereiro de 1898. Poucas semanas depois, informava que o livro dos sonhos, do qual já havia escrito diversos capítulos, está saindo atraente. Em maio, contudo, criticou o capítulo que Fliss lia naquele momento, como estilisticamente ainda muito tosco, e algumas partes mal apresentado, isso é, sem vida. Como ele se preocupava com a questão da forma, né, da escrita, acho que por isso que os textos dele, à medida que ele vai ganhando experiência nisso, e que ele vem aprimorando a escrita, vão ficando tão fáceis da gente compreender, né? Uma vez que você entende a forma dele escrever, todos os textos ficam muito mais fáceis de serem compreendidos. Eu falo lá com o pessoal do Conectadas, né, que a G sabe, tô vendo aqui que tá lá, né, às vezes ele faz todo um texto dizendo uma coisa e aí no final ele fala, então, mas aí não é nada disso, aí é isso daqui, ó, eu estudei tudo isso, vi que não era, e agora eu vou apresentar o que que é. E ele faz isso em muitos textos dele. Então, uma vez que você aprende sobre isso, você já começa a ler ele de um jeito diferente. A partir do momento então, que você se apropria dessa forma de escrita, você vê que não é tão difícil assim ler Freud. E aí não é tão difícil, não quero dizer que não seja complexo, né? É complexo e é trabalhoso. Mas não é uma leitura muito difícil, muito cansativa, que você tem que ler 12 mil vezes a mesma coisa para você entender o que está sendo, né? Tipo o Lacan, que não sei se vocês entendem bem Lacan, mas eu acho que assim, você lê, tipo, 50 vezes um parágrafo, e aí você termina de ler e você pensa, meu Deus do céu, né, não entendi nada. Você se sente burro. Com o Freud, eu acho que você se sente conversando. Não é que eu estou dizendo que não tem nenhum valor o Lacan, né, porque às vezes a gente fala uma coisa e entende outra, não é nada disso. É só que um eu acho muito difícil de ler mesmo, né, de entender, outro eu acho muito mais tranquilo. Que incorporamos o nome da Nazaré, né? É tipo isso. Pode falar, Chay. Tanto é que o Lacan eu só estudo em grupo, sem grupo não rola. Cara, às vezes dá raiva quando tu vai ler um texto do Lacan. Não sei se vocês já sentiram isso, mas eu sinto raiva, eu não quero mais saber disso daqui, não. Aí a pessoa, peraí, deixa eu voltar, né? Faz parte.
O Freud tinha essa preocupação de ser entendido. Eu acho que sim, Érica. Tanto que nas cartas com Fliss a gente vê isso, né? De, ó, não tá bom. Deixa eu melhorar isso daqui. Eu acho que ele queria mesmo ser entendido. Aí dizem que o Lacan, ele não fazia questão. Não acho que ele não fazia questão, acho que ele não escrevia bem mesmo, igual o Freud, né? Porque quem é que não quer ser entendido quando você está fazendo todo um trabalho, né, de tão importante, como que não vai querer ser entendido? Que a maioria é E, uma transcrição do que ele fala, né, e não do que ele escreveu, dos seminários, né? e até nas próprias relações é melhor quando a gente faz uma linguagem mais acessível, facilita a comunicação. Exato. Essa história de, ai, não quero ser entendido. Não quer? Então por que que fez tudo que fez, né? Como não quer ser entendido? Deixa eu ver aqui que a Lê colocou. Pior é que, na maioria das vezes, quando conseguimos de fato entender, vemos que nem precisava de tudo aquilo. Mas é porque o Lacan, o que, que eu costumo fazer? Né? Quando eu não sou super estudioso do Lacan, porque, enfim, não tem grande interesse, assim, né? Não é o psicanalista que eu realmente mais gosto e tal. Mas vai lendo, vai continuando. Em algum momento tu vai conseguir compreender melhor. E aí, quando você terminar de ler tudo, você volta e começa de novo. Faz isso 14 vezes, e aí no final você vai falar assim: ah, essa frase significa isso daqui. Olha lá, Ana, estudando tempo lógico. Mas sério, assim, dá para, né? Óbvio, dá para entender, muito difícil, dá para entender, mas vai fazendo isso, assim, vai lendo, dá uma continuada, entra em grupo, né? Conversa com pessoas que estudam Lacan também, estuda às vezes em dupla, tipo, discutindo cada parágrafo, né? Se junta aí com alguém que gosta também e combina, tipo, semanal mesmo. Ai, vamos se encontrar só para ler, né? E passar raiva junto. Marca um café, porque aí fica uma coisa mais dinâmica, porque é puxado, né? Estudar ele. Isso, marca um. Olha que ideia de date perfeito, né, gente? Lê Lacan. Se vocês encontrarem uma pessoa dessa na vida, nunca mais larga. Porque senão, quem quer um date desse? Ontem aí eles me pediram para assistir o filme do Pokémon. Eu falei, eu detesto Pokémon, não vai rolar, não gosto. Eu posso ficar até do lado, assim, mas prestar atenção eu não vou. Aí o Caio falando para eles: olha só, mamãe não é justa, porque todo mundo aqui conhece o Freud, né? Conhece tudo que ela conta, e vocês prestam atenção. Quem se interessa por Freud? Eles ficaram assim, com uma carinha, tipo, e agora, né? Como que a gente vai responder? Ah, pai, a gente gosta. Eu falei, toma, besta, tá vendo? Eles gostam. Eu conto a história que eles ficam pedindo. Ele, achei que não gostasse. Se todo mundo tem que conhecer Freud, ela vai ter que assistir Pokémon. Eu falei, olha só, mas não assisti. Ó, um convite para ir na casa. Eu menti, não vamos transar, vamos ler no Lacan. Poxa vida, seria o melhor date da história. A pessoa ia contar isso, não tem aqueles trend topics lá do Twitter, né? A pessoa me chamou para ir na casa dela, achei que ia transar, era para ler Lacan. Como é que é aquela frase lá que ele diz que a relação sexual não existe, né? Pronto, já está entendido. É isso daí que ele estava falando. Imagina a pessoa, né? Dois psicanalistas, gente, namorando. Vamos perguntar para o Alexandre e Patrício e para o Felipe como é que é. Como é que é esse rolê aí? Que não deve ser fácil. Qualquer hora a pessoa deve se perder, já está falando de psicanálise de novo, né? Complicado. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu estava. Suas apreensões, à medida que se aproximava a data da publicação, não se dissiparam. O esforço estava lhe provocando uma grande agonia, e ele temia que isso refletisse no livro, mesmo que os materiais oníricos em si fossem inatacáveis. O que me desagrada, observou em setembro de 1899, quando lia as provas, é o estilo, que foi totalmente incapaz de encontrar expressão simples e elegante, e escorregou em perifrases jocosas à procura de imagens. Tá vendo? Ele tinha, de fato, essa preocupação. Queria mesmo ser entendido, né? Ele se deu vazão à sua decepção com uma piada retirada dos simplicismos. Semanário
satírico alemão que regularmente lia e apreciava. Conversa entre dois colegas do exército. Então, companheiro, você ficou noivo, a noiva de certo, encantadora, linda, espirituosa, graciosa? Questão de preferência, eu não gosto dela. É exatamente como me sinto agora. Aguilhoado por seu forte sentimento pela forma, a apreciação da beleza como uma espécie de perfeição. Ele temia que as frases retorcidas do meu livro do sonho, olhando as ideias de viés e pavoneando-se com suas palavras oblíquas, insultaram seriamente um ideal íntimo, indicando um domínio insuficiente do assunto. De fato, ele não se sentia nada calmo. A enigmática epígrafe do 7º livro da Eneida de Virgílio, que escolheu após aceitar o veto de Fliss a divisa sentimental de Goethe, sugere sutilmente que Freud andava nervoso e, ao mesmo tempo, disposto a se encolerizar. Sua interpretação pessoal de Flecter Sineque superos acronta movebo. Vamos ver o que significa isso. Se não posso dobrar os poderes superiores, moverei as regiões infernais. Era muito direta. O verso resume concisamente sua tese fundamental de desejos, rejeitados pelas autoridades superiores mentais. Recorrem ao submundo mental, o inconsciente, para assegurar seus propósitos. Outra nota. Quando Freud mencionou o verso pela primeira vez numa carta a Fliss, no final de 1896, disse-lhe que pretendia usá-lo como lema para a sessão sobre a formação de sintoma, num livro que planejava escrever sobre a psicologia da histeria. Mas o tom truculento do verso, proferido por uma Juno enfurecida, depois que seus companheiros do Olimpo frustraram-lhe os desejos, sugere algo mais. Condiz bem com o ânimo desafiador de Freud. Ao ler as provas, em setembro de 1899, ele predisse a Fliss que haveria uma gritaria escandalizada, uma verdadeira tempestade sobre o absurdo, a insensatez que havia escrito. Aí é que realmente vou ouvir deles. Seu livro dos sonhos ia deixar inabalados os poderes superiores de Viena, os professores sem imaginação que haviam considerado suas ideias um conto de fadas, os burocratas intransigentes que não lhe concederiam uma cátedra dificilmente se converteriam às suas concepções. Não importavam. Freud instigaria os poderes infernais contra eles. A insatisfação de Freud com sua apresentação era tão injustificada quanto a previsão de uma tempestade. Mas, como tantas outras vezes, isso mostra que Freud não é um juiz infalível de sua própria obra. É certo que a arquitetura do livro dos sonhos é nitidamente esparramada, e a obra se ampliou com dados acrescentados a cada edição sucessiva, apresentando sua teoria geral dos sonhos numa rápida cadência nos 4 capítulos de abertura, detendo-se apenas em sonhos exemplares e suas interpretações. Freud, a seguir, tornava-se mais pausado, permitindo-se o luxo de ser mais expansivo ao especificar as variedades de sonho, seguindo-os desde seus contextos imediatos até suas origens em causas distantes. O 6º capítulo, sobre o trabalho realizado pelos sonhos, foi ampliado nas edições posteriores, até ficar quase tão longo quanto os 5 anteriores juntos. E o capítulo final, o famoso 7º capítulo filosófico, é austero, extremamente técnico. Mas a solidez da exposição e a elegância das provas continuam incolumes. Freud empregou astuciosamente sua tática estilística a serviço de sua mensagem.
Os exemplos de sonhos adiantam-se ao argumento, a antecipação das objeções desarma a crítica, e o tom coloquial, assim como as menções literárias, aliviam o peso da leitura. Freud citava com majestosa desenvoltura Sófocles e Shakespeare, Goethe e Heine, Mozart e Offenbach, além de canções populares. Sua própria metáfora principal fazia da interpretação dos sonhos não um edifício, mas uma viagem com guia. O conjunto é apresentado como a fantasia de um passeio. No começo, a negra floresta de autores que não enxergam as árvores, irremediável, repleta de trilhas enganosas. A seguir, uma estreita passagem oculta por onde conduz o leitor. Meu sonho modelo, com suas peculiaridades, detalhes, indiscrições, brincadeiras de mau gosto. E então, o súbito, o topo, a vista e a pergunta. Por favor, para onde o senhor quer ir agora? Apesar de todas as suas reclamações quanto às superfícies rompidas do texto, apesar de todas as suas dúvidas, Freud convidava seu público a confiar-se a ele como Cicerone. Muito a propósito, Freud abriu a interpretação de sonhos como uma provocadora demonstração de confiança. Nas páginas que se seguem, vou apresentar provas de que existe uma técnica psicológica que permite interpretar sonhos e que, com a aplicação de tal procedimento, cada sonho se revela como uma estrutura psíquica dotada de sentido, que pode ser inserida a um ponto determinável nas atividades mentais da vida desperta. Freud afirmava que os sonhos não só têm significados abertos à interpretação, como também só podem ser interpretados seguindo seu procedimento. Ele alertava o leitor de que estava prestes a se lançar numa obra de vastas pretensões. Freud reforçou tais pretensões, discutindo inicialmente, com paciente cuidado, a literatura sobre os sonhos, tratados filosóficos e monografias psicológicas, tanto antigos como modernos. Em fevereiro de 1898, quando se dedicava com afinco à tarefa pouco agradável de estudar os textos de seus predecessores sobre os sonhos, ele se queixava amargamente afliz dessa faina desanimadora, mas inevitável. Se pelo menos não tivesse de ler também. A pouca literatura existente já me desagrada tanto. O levantamento bibliográfico parecia-lhe um castigo medonho. Para piorar as coisas, à medida que os meses passavam, ele descobriu que a quantidade de leituras a fazer era muito maior do que imaginara. Ainda em agosto de 1899, quando parte do livro já estava na gráfica, Freud ainda resmungava, mas reconhecia que o capítulo introdutório servia como um escudo para os seguintes. Não queria dar aos cientistas, e pôs a palavra entre aspas irônicas, um machado para matarem o pobre livro. A caminhada pela negra floresta de autores neste capítulo servia para mostrar a fundamental pobreza das teorias existentes dos sonhos. Para cada tese, lamentava Freud, podia-se encontrar uma outra tese em contrário. Mas teve palavras favoráveis para alguns pesquisadores. O autor alemão F. W. Hildebrandt havia percebido que as linhas gerais do funcionamento do sonho, em O Sonho e Sua Utilização na Vida, publicado em 1875. O arquivista, etnógrafo e historiador da magia francês Alfred Maury havia realizado algumas experiências brilhantes com sua produção onírica, relatando-as em Sono e Sonhos, em 1878. O prolixo e criativo professor de filosofia, Karl Albert Schwerner, cujo principal interesse era a estética,
havia se deparado com o significado dos símbolos e publicou suas descobertas numa monografia de 1861, A Vida dos Sonhos. Freud reconhecia polidamente que estes e outros haviam captado traços de verdade, mas ninguém a empreendera totalmente. Era necessário recomeçar. Ontem eu estava tendo aula da pós, e aí o professor, deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu esqueci, eu tô com o nome do Volick na cabeça, mas não era do Volick ontem. Então, eu vou pegar aqui o nome certinho para falar para vocês. Bernard Chervetti. Vocês conhecem? Não? Vale a pena. Conhece, Chay? Não. Até o nome é estranho. É Bernard Chervetti. Ele é francês. E ele estava explicando da onde que surgiu, né? Como que o Freud começou a construir o texto Mal-Estar na Civilização. Da onde que ele parte e onde que ele chega. Eu até postei ontem um trecho do Sentimento Oceânico, que eu achei tão bonito, vocês viram lá? Ele parte, então, a partir disso, né? Ele conversa, assim, troca cartas, na verdade, com um cara que se chama Romain Rolland, e a partir do que esse cara fala do sentimento oceânico, que é uma sensação ilusória ali de fazer parte, de estar em conexão com o mundo. E o Freud tem uma ideia de que, cara, eu nunca passei por isso. É demais, né? Eu amo também. Eu nunca senti isso, é o que movimenta ele, então, para começar a escrever esse texto. E aí, enquanto eu estava lendo isso daqui, eu estava pensando, né, que o Chervetti, ele fala que o Freud ele partiu sempre de um levantamento bibliográfico de diversas teorias, de áreas até mesmo diferentes da área dele, né? Ele não só recorria à medicina, ele recorria a diversas outras teorias, via que elas não faziam sentido, mas ele recolhia de cada uma delas ideias, informações, dados para compor a teoria psicanalítica. Então, ele diz que a psicanálise nasce disso, dele estudar de fato algo, perceber que não é aquilo, e ele fala a partir do erro dos outros, né, a partir do erro das teorias criadas, ele cria uma teoria validada cientificamente. Né? Então, ele cria algo que de fato tem sentido, né, que de fato pode então ser comprovado. E aí ele cita o Fliess. Eu não sei se vocês já leram, mas o Fliess ele acreditava que a gente se constituía tudo a partir de ciclos. Então ele fez vários testes, ciclos de 23 dias, 26 dias, e aí teve um tempo que o Freud escrevia tudo sobre ciclos, e ele tentava lembrar da infância dele de 28 em 28 dias, ele tentava descrever a vida dele de 26 em 26 dias, e aí ele escrevia cartas para ele mesmo e tal, para tentar validar a teoria do Fliess, mas nunca foi validada. Para ter uma ideia sobre o que é isso, tem cartas naquele livro Neurose, Psicose e Perversão, da Autêntica, que ele vai apresentando. E aí é um texto muito confuso, uma carta muito confusa, que você fica, gente, que é isso, né? E aí ele associa com o Fliess, tá? Associa com os ciclos da menstruação, né? Fala do ciclo da mulher e tal. E a partir dessa curiosidade do Freud, pelo que o Fliess estava dizendo, ele vem construindo, então, a teoria dele. E aí eu acho isso interessante, né? Que vocês estão vendo que ele fala, é um saco recorrer às teorias dos sonhos, que já existem, mas ele faz esse trabalho. Primeiro, existe todo um levantamento para saber o que já existe, para, a partir daí, criar algo novo. Porque tem muita gente que fala que a psicanálise é criada única e exclusivamente com base nas experiências pessoais do Freud, com aquilo que ele conta dos casos, que não dá para saber se é certo, se não é certo. E aí, quando a gente para ler a história dele, vocês veem, né, que não é só isso. E quando você para entender de onde veio cada texto, você consegue ver essa, acho que interlocução que a gente pode falar, né, dele com outros profissionais, com outras pessoas que, de fato, também se debruçaram sobre um tema. Então, ele não tira as coisas do nada.
existe todo um estudo por trás disso, até porque o cara era médico, ele estudava, ele tinha algum conhecimento, né? Não é um Zé Ninguém que decidiu falar sobre sonhos e pronto, agora ele inventou que o sonho é isso. Embora eu imagine que todos vocês tenham esse saber, né, de que ele parte de algum lugar e chega num outro lugar, de fato, com conhecimento que é científico, tem muita gente que duvida disso, né? Então, eu acho importante falar e também acho importante que a gente sempre tenha essa curiosidade de, você está estudando um texto do Freud, escolhi estudar o mal-estar na civilização. Vai atrás de como ele chegou naquilo, não só ler o texto. Tem essa curiosidade também de ir atrás das referências que ele usou, do momento que ele estava vivendo naquela época. Às vezes eu falo assim, né, sobre estudar, que dá muito trabalho, porque dá, de fato, muito trabalho, né? Porque se você vai estudar de verdade, você precisa recorrer a tudo isso, né? Mas, principalmente, acho que são 3 vias fundamentais. Uma é você ler Freud por Freud, não recorrer, né? Primeiro eu vou recorrer a outras pessoas. Não, primeiro você recorre a ele, ao próprio texto dele. Depois você estuda sobre o período que ele escreveu aquilo. Né, o que estava acontecendo no mundo, e principalmente ali ao redor dele, para ele escrever aquilo. E a quem que ele recorreu para escrever aquele texto, com quem que ele conversava, o que ele buscou de referência bibliográfica. É igual quando a gente vai ler um artigo científico. No final, a gente não olha a referência bibliográfica, não é? Deixa eu ver aqui aonde que esse cara se baseou. O Freud também tem base em alguém. E é importante que a gente se localize em relação a isso. Você fazendo esse movimento, o teu estudo vai ser muito mais aprofundado. E aí não é um saber simplista, de fato você vai se aprofundar na teoria. E aí fica mais fácil também quando você vai estudar Lacan, porque o Lacan fez isso. Ele volta no Freud e ele elabora algo para além. Ele modifica algumas coisas, ele avança, né, em outras coisas, e você só vai entender o Lacan se você fizer esse movimento de volta também naquilo que o Freud escreveu, né? E aí estou trazendo Lacan porque a gente estava falando o quanto ele é difícil, né? Mas ele é muito mais difícil se você não recorre ao Freud. Se em algum momento você não vai lá, opa, peraí, mas o que estava acontecendo aqui? Então, para a gente estudar a psicanálise é preciso de um movimento muito mais intenso de estudo e de aprofundamento em todas essas questões. Beleza? Deixa eu ver aqui que o Culo colocou. Concordo muito contigo sobre esse cuidado de se manter sempre em pesquisa na psicanálise. Penso que isso se refere à parte do tripé psicanalítico. Eu acho que quando a gente fala do estudo do tripé, muitas vezes parece que a gente está falando só do estudo do texto do Freud, ou do texto do Winnicott, ou do texto, né? E não é só o texto em si que vai fazer com que a gente tenha um conhecimento aprofundado. O seu conhecimento pode até ser, se a gente for basear assim, não tem quando a gente fala do inglês, eu sei inglês básico, intermediário e avançado. Se você ler os comentadores, sempre vai ser como se você fosse psicanálise básico. Se você ler o próprio autor, é um psicanálise ali que você já pode dizer que você tem conhecimento intermediário. Mas se você aprofunda buscando toda essa referência, aí eu acho que você pode dizer que você tem uma psicanálise avançada, né? Um conhecimento avançado. É um exemplo bobo, mas que eu acho que dá para entender, né? O quanto que a gente precisa avançar para a gente dizer, não, então eu já falo psicanálise de maneira avançada, né? Não falo aqui de uma psicanálise no nível básico. Claro que é um caminho, tá, para fazer isso, né? Você está começando seu percurso agora e você já lê Freud, já está muito bom já. Começa a pensar que vai ter que evoluir isso para ter uma fluência, mas de fato já está muito bom. Mas eu acho que dá para a gente separar o estudo do tripé nesses níveis aí. Né? Faz sentido para vocês? Beleza. Tá bom. Vamos ver aqui. Daí, o segundo capítulo, onde Freud apresentou o método de interpretação dos sonhos, completado com a análise de um sonho modelo, o sonho da injeção de ímã. Mas antes de se sentir pronto para expor seu método,
Freud, com um pouco de malícia, alertou para a afinidade entre suas descobertas e as superstições populares. Afinal, à exceção do ilegível Schwerner, nenhum investigador moderno havia considerado os sonhos passíveis de uma interpretação séria. Tais leituras ficavam reservadas à opinião leiga, às massas incultas que obscuramente sentiam que os sonhos constituem mensagens legíveis. Eles são mensagens, concordava Freud, mas não as esperadas pelo público leigo. Não revelarão seu sentido ao método corrente de atribuir a cada detalhe do sonho uma significação simbólica única e definida, ou a leitura do sonho como um criptograma a ser decifrado por meio de uma chave ingênua. Freud declarou categoricamente a inutilidade de ambos os procedimentos interpretativos populares. Ao invés deles, ele recomendava o método catártico de Breuer, conforme fora definido e modificado pela sua própria prática. O sonhador deve empregar a associação livre, renunciando à sua costumeira crítica racional aos meandros mentais, para reconhecer o sonho pelo que ele é, um sintoma. Tomando separadamente cada elemento do sonho, como no velho método de decodificação, assim explorado para finalidades científicas e empregando-o como ponto de partida para a associação livre, o sonhador ou o analista finalmente conseguirão desemaranhar seu significado. Freud declarava ter interpretado mais de 1000 sonhos seus e de seus analisandos com o uso de tal técnica. Disso extraíra uma lei geral. O sonho é uma realização de desejo. Mas não quer dizer que tudo que você sonha de fato você quer que aconteça. Que a gente, às vezes, não quer o que a gente deseja. Porque muitas vezes parece que é assim. Eu sonhei que a minha mãe morria. Pronto, quero que a minha mãe morra. Eu sonhei que meu marido me traía. Pronto, quero ser traída. Não. Não é tão fácil assim, tá? Até porque, às vezes, a gente sonha uma coisa. Quando a gente vai interpretar, a gente vê que o contrário daquilo é também algo que faz sentido. E aí, sim, é o que a gente quer. Aí, se a gente deseja, eu já não sei. Mas, às vezes, o que a gente quer é o contrário daquilo. Tá? Porque, senão, fica muito raso também. Sabe? Tudo que eu sonho, então, eu desejo? Não, é muito raso. Eu preciso pensar o que é desejo, preciso pensar o que é querer, né? Preciso, de novo, ir mais a fundo nesse sentido. Essa formulação levanta imediatamente uma questão que Freud liquidou no capítulo mais sucinto. A realização dos desejos é a lei universal dos sonhos, ou apenas a leitura adequada para o sonho da injeção de Irma. Oferecendo uma lista considerável de exemplos, Freud insistia que ela se mantinha verdadeira para todos os sonhos, quaisquer que fossem as indicações em contrário. Qualquer aparente exceção a essa preposição abrangente mostrava-se Freud, sob exame, como mais uma prova adicional. Todas eram sutis variações de um tema simples. Aqui tem uma nota. Apenas em 1920, numa comunicação a um congresso internacional de psicanalistas, Freud permitiu uma única exceção, a categoria dos sonhos traumáticos, sonhos que evocam acidentes recentes ou traumas infantis. E mesmo eles revelaram não ser uma exceção de fato. Os sonhos traumáticos também cabem na teoria do sonho como realização de desejos, na medida em que encarnam o desejo de dominar o trauma, elaborando. Então, aqui, tá vendo? A gente vê, né? Mas quer que isso aconteça de novo? Não, não quer que isso aconteça de novo. Quer ressignificar aquilo que aconteceu. Então, isso de ser um desejo, existe uma gama bem ampla, assim, né? Do que é possível pensar a partir disso. Um dos primeiros sonhos a dar a Freud uma sugestão dessa lei ocorreu quase 5 meses antes do sonho da injeção de Irma. Era um sonho de indolência, divertido e bastante transparente, sonhado por um jovem e inteligente médico conhecido seu,
na verdade, sobrinho de Breuer, chamado de Pepe, em A Interpretação dos Sonhos. Ele é apresentado como uma pessoa que gosta de dormir até tarde. Certa manhã, quando a senhoria tenta acordá-lo, chamando-o através da porta, Pepe reage sonhando que já está no hospital e, portanto, não precisa se levantar. Tipo a gente quando sonha que já está fazendo xixi na privada, mas continua na cama, né? Aí dá tudo errado. Assim, vira de lado e continua a dormir. Mas continua a objeção. Muitos sonhos não parecem, de forma alguma, realizar desejos. Eles podem representar ou despertar angústia, ou desenvolver um enredo neutro, não emotivo. Por que tais sonhos indiferentes ou aflitivos haveriam de constar como exemplos de realizações de desejos? E por que precisam disfarçar seu significado? Quando, no trabalho científico, a solução de um problema apresenta dificuldades, respondeu Freud, muitas vezes, uma boa coisa é voltar a atenção para um segundo problema. Assim como é mais fácil quebrar duas nozes juntas, uma contra a outra, do que isoladamente. Ó a dica aí para interpretações, né? A solução consiste na distorção, que fornece a principal pista para o trabalho desempenhado inconsciente pelo sonhador ao sonhar. Vou grifar aqui e já continuo. Ao se preparar para explicar a distorção, Freud introduziu uma distinção fundamental entre o sonho manifesto e os pensamentos latentes do sonho. O primeiro corresponde ao que o indivíduo sonha e lembra de modo mais ou menos impreciso ao acordar. Os outros, os pensamentos latentes do sonho, estão ocultos e normalmente só aparecerão se tanto densamente velados, exigindo decodificação. Os sonhos infantis, que constituem uma exceção, são, portanto, paradoxalmente, ao mesmo tempo, enfadonhos e informativos. Os sonhos de crianças pequenas são, com frequência, puras realizações de desejos, e assim não apresentam nenhum enigma a ser resolvido, mas são inestimáveis para demonstrar que os sonhos significam, em sua mais íntima natureza, a realização de um desejo. De modo totalmente desnudado, nesses sonhos, um pedaço de doce proibido aparece comido. Uma excursão prometida aparece como já tendo sido realizada. Não demandam praticamente nenhuma interpretação. Para ilustrar esse ponto, Freud arrolou os sonhos de seus filhos pequenos. Um exemplo encantador é um sonho de Ana, a futura psicanalista. Aos 19 meses, a menininha havia vomitado numa certa manhã, e durante o dia mantiveram-na em jejum. Naquela noite, seus pais ouviram-a gritar agitada durante o sono, dizendo seu próprio nome, como na época era seu hábito, para indicar que estava pegando alguma coisa. Ana Foide, Moango Silvestre, que ela está falando tudo sem o R, né? Omelete, pudim. Esse cardápio, comentou Freud, compreendia quase tudo que devia lhe parecer uma refeição apetitosa. Mas aí também é um sonho bem simples esse, né? Quantos anos tem uma criança de 19 meses? 1 ano e 7 meses? Filho de psicanalista é diferente, né? Porque 1 ano e 7 meses já descrevendo um sonho. E filho de psicanalista é diferente mesmo, porque o outro eles acordam, eu dou bom dia. Sonhou essa noite? Os bichinhos já acordam me falando, mãe, essa noite eu tive um sonho. Já estão habituados já. Com os adultos, por outro lado, a dissimulação se torna uma segunda natureza. A cortesia na vida cotidiana e, notavelmente, a censura na imprensa são os modelos
imitados pelos sonhadores, quando encobrem seus desejos com máscaras de aparência inócua, praticamente impenetráveis. Em suma, o sonho manifesto consiste naquilo que a censura interna do sonhador permite que flutue à superfície da consciência. Assim, podemos considerar como fontes originárias que dão forma aos sonhos duas forças, correntes e sistemas psíquicas, uma das quais forma o desejo expresso pelo sonho, ao passo que a outra exerce a censura sobre esse desejo onírico e, com essa censura, obriga a uma distorção de sua expressão. O reconhecimento de que um sonho consiste tanto no conteúdo manifesto quanto em pensamentos latentes, permite que o intérprete alcance os conflitos encarnados e disfarçados nos sonhos. Esses conflitos, de modo geral, travam-se entre as pulsões que querem gratificação e as defesas que querem negá-las. Mas o sonho também pode expor outro tipo de embate. Os desejos podem entrar em choque mútuo. Em 1909, na segunda edição de A Interpretação dos Sonhos, provavelmente espicaçado por objeções à sua teoria, Freud acrescentou um expressivo de um tal conflito inconsciente. Seus pacientes, em resistência contra mim, regularmente produziam sonhos onde surgia um desejo visivelmente frustrado. Esses sonhos antidesejos, como ele chamou, mostravam o desejo de provar que Freud estava errado, mas não o levavam a duvidar de que estava certo. Mesmo o sonho de angústia, que aparece como uma especular refutação da teoria de Freud, não é em absoluto. O sonho, que representa um desejo produzido no inconsciente, mas rejeitado pelo resto da mente, portanto, o sonho manifesto, é carregado de angústia, que tem nota. Freud refinaria essa questão delicada numa longa nota de rodapé que acrescentou em 1919. Seu argumento levanta a inconveniente questão de que, se ele pretende estar certo em todas as situações possíveis, sua teoria não pode ser refutada. Um sonho que pode ser facilmente interpretado como a realização de um desejo confirma a teoria. Um sonho de angústia, que parece ser exatamente o oposto, também se adequa a ela de alguma forma. A explicação reside na concepção, sustentada por Freud, da mente como um conjunto de organizações em conflito mútuo. O que um segmento da mente quer, o outro é capaz de rejeitar, muitas vezes com grande angústia. Isso é muito real, né? Muito real. Acho que dá para a gente pensar naquelas questões de eu quero tanto, por que eu procrastino? Por quê, né? Assim, um menino pequeno reprime seu desejo sexual pela mãe como algo totalmente inaceitável. Mas o desejo persiste no inconsciente e emergirá de uma ou outra forma, talvez num sonho de angústia. O que Freud aqui propunha, portanto, não era um recuo da formulação original, mas uma ampliação. Um sonho é a realização disfarçada de um desejo suprimido, reprimido. Aí aqui fica bem mais complexo do que o sonho é a representação de um desejo, né? E só. Bom, vamos finalizar por aqui para que a gente possa voltar na outra e ter sentido, porque senão vai parar no meio de um texto aí na próxima semana. Próxima semana é feriado? Ah, então é feriado, a gente volta só na outra. Deixa eu ver aqui que dia que vai ser. No dia 19. Então, a gente volta dia 19, na página 124. Combinado? Obrigada. Um beijo. Até a próxima. Aproveitem o feriado. Obrigada, Lu.